E algo bastante importante, irmãos. Você crê que Deus está aqui? Você está sentindo Ele aqui? Eu creio que Ele está aqui porque Ele disse que haveria de estar. Ainda que eu não estivesse sentindo, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele haveria de estar no meio. E quando Ele está no meio, Ele nos dá algumas demonstrações palpáveis. A canção que os nossos irmãos acabaram de cantar aqui, você vai ver essa canção no texto que eu vou acabar de ler aqui. João capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre o milagre do novo nascimento. Foi o que eles cantaram aqui. O coração tão duro, a necessidade de compreender quão precioso é esse amor do Senhor. Deus nos ama e Ele tem nos provado isso de forma esplêndida. E vamos ver aqui nesse texto, porque, a bem da verdade, nós não conseguimos amar a Deus, nem obedecer a Deus sem Ele. Por isso o milagre necessário no nosso coração acontece por causa dEle, por meio dEle, para a glória dEle. João capítulo 3, vamos ler os 8 primeiros versos, ou versículos. Diz assim o primeiro. Havia um homem chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vidas, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Deus, obrigado pela Tua palavra. E nós rogamos ao Senhor nesta noite que fale aos nossos corações e que doce Santo Espírito aplique à nossa vida e nos encoraje a um novo nascimento constante. Para louvor do Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, toda a atenção sua nesta noite será pouca. Eu quero conversar um pouco sobre este milagre. Por que o novo nascimento é um milagre? Porque não é uma produção humana. O novo nascimento é um milagre porque não é obra das nossas mãos, não é produto nosso. Por isso que para compreender o novo nascimento, nós precisamos entender esta máxima, que nós não conseguimos agradar a Deus sem Deus. Ou seja, até agradar ao Senhor é um milagre constante em nossas vidas, porque é o Senhor que nos capacita a isso. Repara que essa conversa entre Jesus Cristo e Nicodemos, eu considero como uma das conversas mais importantes da palavra das Escrituras. Mais importante, e você vai entender por quê. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar uma declaração tão forte, tão contundente sobre uma necessidade humana. A necessidade de nascer de novo, nascer para a salvação. E a salvação que só vem por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O ensino de Jesus a Nicodemos é um confronto com a sua condição espiritual, moral e legal.
Ou seja, nós, da mesma forma do que aconteceu com Nicodemos, diante dos olhos de Deus, sem Jesus Cristo, nós estamos espiritual, moral e legalmente distantes do Senhor. Porque a nossa justiça não representa Deus, a nossa moralidade não glorifica a Deus, e a nossa espiritualidade sem Cristo ela é vazia. O que o Senhor está querendo dizer para nós é confrontar esta realidade com a necessidade de todo ser humano precisar converter do caminho que estão caminhando. Nós, sem Jesus, estamos indo para cá. E o futuro deste caminho sem Jesus é perdição. E o que Jesus fala com Nicodemos é uma forma de demonstrar esse amor com que Ele nos ama de forma tão intensa, tão verdadeira, que o nosso discurso é pouco para simplesmente falar, esvaziar este amor. Percebe? Jesus, ele viu Nicodemos pelo caminho que estava caminhando, que o final do caminho de Nicodemos não ia dar em grande coisa. E ele simplesmente fala para Nicodemos: eu te amo tanto, 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 que você precisa converter, virar. Venha para um outro caminho. Essa sempre foi a proposta de Jesus para ser humano. A forma com que Jesus demonstra o seu amor por nós é dizer para nós: olha, eu te amo tanto e essa tua forma de viver não me agrada, mas eu tenho uma proposta para você: nascer de novo, ser diferente. Meu irmão, a nossa moral, a nossa espiritualidade não representa Jesus. Sem o novo nascimento nós estamos mortos, ainda que alguns gozando de muito vigor físico, continuamos mortos. Sem o novo nascimento, a nossa moralidade ela é egoísta, e nós nos tornamos até rebeldes, porque a gente acha que pode viver sem Jesus. Todo homem que acha que pode viver, caminhar sem Jesus, ele é rebelde, porque ele está se opondo a uma proposta de Jesus para a sua vida. É isso que nós vemos aqui com muita clareza na vida de Nicodemos. Para ele até então estava tudo ótimo. Ele acreditava, a Bíblia diz que ele era uma pessoa exponencial, porque ele conhecia a lei. Ele conhecia, só que a lei estava levando-o para longe de Deus. Tanto para longe de Deus ele estava, que ele preferiu visitar Jesus de noite. Meu irmão, quem em Santo Giso faz a visita ao outro de noite? Só quem quiser comer na casa alheia, ou não? Fala sério? Muito bem. Mas no geral a gente faz visita do decorrer do dia. Mas ele escolhe ir procurar Jesus de noite. Vamos entrar em grandes outras questões sobre isso. Mas o nosso legalismo ofende Jesus quando é vivida sem a compreensão de que o novo nascimento é a única coisa que Jesus fala de nós, ou exige de nós. E diga-se de passagem, a nossa espiritualidade vazia, a nossa moralidade egoísta e a nossa legalidade culpada diante dos olhos de Deus constitui ira. Porque a gente está querendo, então, a partir desse pressuposto, agradar a Deus pelos nossos esforços. Só que ninguém consegue estar de pé diante de Deus pelo seu esforço. Absolutamente ninguém. Jesus, quando diz que nós devemos nascer de novo, é porque Ele está querendo nos dizer algo bastante sério. É que a nossa condição atual é irremediavelmente indiferente, é corrupta, ela é culpada e ela não nos permite entrar no céu. A nossa condição atual, onde somos guiados pelos nossos olhos, onde as circunstâncias definem as nossas decisões. Meu irmão, Jesus está querendo dizer para nós assim: olha, vocês precisam entender que há necessidade de nascer de novo. Obrigado, minha linda esposa.
linda como marido. Deus seja louvado por isso. Olha, ignorar a necessidade de nascer de novo, meu irmão, significa nós estarmos no caminho largo. Ignorar a necessidade de nascer de novo significa que nós estamos no caminho que conduz à perdição. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Ignorar a necessidade de nascer de novo é dizermos simplesmente para Jesus: olha, não valeu a pena. Nós não queremos saber do seu sacrifício, da sua ideia e da sua vontade para a nossa vida. Ignorar a necessidade de nascer de novo nos faz despreparado para a vida e para a eternidade. Sabe algo bastante importante? No discurso de Jesus com Nicodemos, Jesus aponta um grande problema. E esse problema não é um problema especial de Nicodemos, é um problema de todo o homem debaixo do céu. É o problema da incredulidade no seu coração. Ou muito mais do que incredulidade no coração, o problema que Jesus destaca aqui não é o que tinha no coração de Nicodemos. O que Jesus está destacando é o que não tinha no coração dele. Porque o que tinha no coração dele era uma incredulidade apoiada a um legalismo. Mas o que faltava no coração dele era um novo coração, uma nova proposta de vida, era Jesus na sua vida. E isso que Jesus está dizendo, o que está faltando em você, sou eu. É a minha proposta, é o meu amor diluindo na sua vida, te transformando para aquilo que eu agrado. O que falta na vida do ser humano é Jesus, que muda a ele completamente a sua perspectiva de vida. Certo é que muitos vêm para Jesus totalmente com um coração idólatra, um coração desprovido de uma proposta nova, mas vem a Jesus pelos sinais. Tanto assim é que Jesus Nicodemos fala para Jesus: olha, os sinais que o Senhor faz, como se pudéssemos entender ou conhecer Jesus a partir dos milagres dele. Não. Tanto assim é que Jesus no livro de João, e nós falamos isso semana passada, no capítulo 2, versículo 23 e 25, Jesus diz o seguinte: por causa dos sinais que Jesus realizou, João falando, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como era o ser humano de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Repara o que Jesus está querendo dizer para nós. O que anseia o coração do Senhor é quando nós vamos a Ele em verdade e na verdade que é a sua palavra. Hoje, como Nicodemos, muitas pessoas, elas portam e querem desenvolver no seu relacionamento com Deus a partir de uma fé sensorial. Uma fé de sentir. Uma fé de sentir arrepios. Hoje Jesus falou, chega, olha, estou todo arrepiado. Eu acho que tu está com muito calor ou com muito frio, e aí dá arrepio. Agora, algo bastante sério é que isso não é o que Jesus quer de nós. Nicodemos foi lá para ele como mais ou menos isso, olha, sentir. Os seus milagres, olha, me fez sentir. Só que Jesus fala assim, uma coisa eu vou te dizer, e eu vou te dizer bem a verdade. Tu não sentiu nada, você precisa nascer de novo. Meu irmão, qualquer semelhança com o nosso tempo, em que as pessoas vêm para a igreja imbuído de um senso de ver para crer, de um senso de sentir, e se eu não sentir, Jesus não estava aqui. Eu quero te dizer algo bastante importante. Eu sei que Jesus está aqui, sentindo ou não sentindo, porque é uma promessa dele, ponto. Ele está aqui nesse lugar, porque ele prometeu estar. Ele não é condicionado ao meu sentir. Não, eu não senti, então ele não estava aqui. Agora Jesus ficou o meu bonequinho de expectativa. Se eu sentia, ele estava. Se eu não sentia, ele não estava. Rapaz, Jesus é tão pequeno para esse povo, que se resume no sentir. Só que o que Jesus está querendo, a proposta de Jesus para Nicodemos, é uma fé consistente. Nascer do novo é nascer da água e do Espírito, é nascer da palavra, é nascer da verdade, é uma fé fundamental.
fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Meu irmão, o que precisa nos aproximar de Jesus é a sua palavra. Jesus está dizendo para Nicodemos, olha só, a menos que você nasça de novo, a menos que você nasça pelo Espírito, você nunca vai acreditar em quem eu digo ser, e nem vai entrar no reino de Deus. Olha que profundidade. Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte, olha, o que me revela é a minha palavra. A menos que você creia no que minha palavra diz acerca de mim, você não verá o céu. A menos que a minha palavra seja diluída no seu dia a dia, você não me representa. E eu quero estudar com vocês 3 lições bastante importantes, a partir deste texto. A primeira lição para nosso aprendizado hoje é que nós precisamos tomar cuidado com o perigo de nós estarmos vivos para a religião e mortos para Jesus. Vivos para a religião, mas mortos para Jesus, totalmente. Parece incongruente, Jesus e a religião, estar vivo para um, morto para outro, mas é verdade. Você pode estar vivo para a religião, para os seus hábitos, e morto totalmente para a proposta de Jesus, do versículo 1 até o versículo 3. É isso que nós vemos. Primeiro, João faz questão de apresentar Nicodemos. João, ele faz questão, e eu digo faz questão de propósito, porque não havia necessidade. Bastava ele dizer, olha, alguém foi procurar Jesus, alguém falou para Jesus, olha, os teus sinais, eu percebo que você é de Deus, e Jesus disse para esse alguém, simplesmente, você precisa nascer de novo. Estava o suficiente para nós entendermos que a necessidade que se impõe da salvação é Jesus e não a religião. Estava suficiente se dissesse que uma pessoa foi lá. Mas só que João vai além. João simplesmente diz que Nicodemos era um fariseu. João diz que Nicodemos era um líder religioso. João diz que Nicodemos era responsável. Ele era um líder. Sabe algo bastante importante? Eu pergunto por que João faz questão de dizer quem era Nicodemos no discurso dele com Jesus. Pastor John Piper, ele nos ajuda a elucidar um pouco esse dilema de João, quando ele diz sobre os fariseus, modelo de disciplina, modelo de oração, modelo de retidão e da moral, modelo de manter nariz empinado e limpo, modelo de aparecer em todos os cultos e reuniões, e ainda assim, mortos. Percebe qual é a implicação de João identificar Nicodemos como fariseu, como religioso, no discurso dele com Jesus? Dito de outra forma, nós podemos ser bons batistas, nós podemos ser luteranos, nós podemos ser metodistas, nós podemos ser episcopal, nós podemos ser até católicos, perfeitamente bons religiosos até o ágamo e a âmago, e ainda assim estarmos perdidos e mortos. Meu irmão, quando o assunto é a salvação do ser humano, a nossa piedade é insuficiente. É isso que Jesus está conversando e que João faz questão de dizer sobre Nicodemos. Era um homem piedoso, era um homem que se importava com a lei, era um homem que cuidava das pessoas, era um homem que estava ali conversando com Jesus e dizendo para ele, olha, eu vejo que o Senhor foi enviado de Deus, mas só que era simplesmente boa piedade, não era Jesus. Então nós precisamos de Jesus e não de religião, porque a religião, ela camufla, ela talvez melhor do ponto de vista da moral. Agora Jesus transforma o homem. Jesus, ele muda a nossa vida. Jesus, na verdade, ele faz de novo. E é o novo que ele espera de nós. Repara que Jesus, ele não se deixa ludibriar pela nossa piedade. Repara que o discurso no verso 2, a declaração perfeita de Nicodemos, Jesus, ele nem chama de Jesus, ele chama logo de Rabi. Ele já considera Jesus um mestre. E ele chega e diz para ele, olha, nós sabemos,
os seus sinais. Você está mesmo exponencial. Jesus olha para ele, dentro da bolotinha do olho dele, e diz simplesmente assim: você precisa nascer de novo. Se fosse no nosso tempo, fala sério, a gente já saía dizendo: eu nunca mais volto para conversar contigo. Que conversa é essa de me mandar nascer de novo? A gente já saía, nem conversa queria mais com Jesus. Mas ele sabia com quem estava falando. E Nicodemos ouviu. Ele disse para Nicodemos: olha, nascer de novo. O que significa nascer de novo? Nascer de novo significa reconhecer que você é um pecador miserável, imprudente, que não entra no céu pelo seu zelo pessoal. Nascer de novo é reconhecer a necessidade de arrepender dos seus pecados e abrir o seu coração para o senhorio de Cristo. Nascer de novo é mudar quem assenta no seu coração. A cadeira de decisão do seu coração precisa ser mudada. Quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, é que Ele precisava ser o nosso Senhor. E todos, ou a todos que nascem de novo, Deus diz em João 1,12: todos que nascem de novo, eles mudam a sua identidade. Eles agora fazem parte de uma outra família. Eles têm agora um outro propósito. Eles agora têm uma outra morada. Porque Jesus diz: aqueles que nascem de novo se tornam filhos de Deus. Aqueles que nascem de novo, e só aqueles que nascem de novo. E nós precisamos entender a necessidade de nascer de novo. Porque quando falamos de nascer de novo, Jesus, ele carrega um pouquinho mais na conversa com Nicodemos. Porque não basta só nascer de novo. No versículo 3, não basta só nascer de novo, porque a bem da verdade é que nascer do novo tem implicação eterna. Quando o assunto é nossa eternidade, está em jogo o nascimento, o novo nascimento. Repara o que o texto diz no verso 3: a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Repara, meu irmão, não tem como nós vermos Deus sem nascer de novo. Então nascer de novo não é você passar agora a ter uma nova religião. Não é você era alguma coisa e agora passou a ser batista. Não, nascer de novo, meu irmão, é você ter uma nova vida. Até porque a religião não salva ninguém. Absolutamente ninguém. O novo nascimento é sobre uma nova vida. É sobre um novo coração. É sobre uma nova maneira de ver, de pensar, de valorizar as coisas e as pessoas à sua volta. A sua visão muda. Porque o céu agora é o seu grande objetivo de vida. O nascer de novo é necessidade de um novo coração. E sobre o novo coração, Ezequiel diz para nós, em capítulo 36, versículo 26 e 27, ele diz que o Espírito Santo haveria de nos capacitar com um novo coração. Olha só, Ezequiel escreve dizendo assim, Deus falando: darei a vocês um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e tenham o cuidado de obedecer às minhas regras. Meu irmão, nascer de novo é um novo coração desse modelo aqui. O modelo que obedece a Deus. O modelo que vive para Deus. O modelo que reconhece a necessidade de abrir mão dos seus interesses, das suas vontades, dos seus desejos, muitos deles até legais, mas abrir mão do seu conforto para que a obra de Deus seja completa e você e eu sejamos assim, obedientes. Escreveu também o pastor Piper dizendo que o coração de pedra significa um coração insensível, um coração morto,
Um coração indiferente à realidade espiritual. Sabe, um coração que não se empolga. Um coração que não se mistura com as coisas de Deus. Um coração que vive para alimentar a minha vontade, a minha carne. Um coração que simplesmente é vaidoso, é cheio de paixão por ele mesmo. Mas Jesus quer transformar o nosso coração de pedra. Esse coração que não glorifica o seu nome, Ele quer transformar um coração que anda no caminho da santificação. É isso que precisa mudar em nós, para que nós tenhamos o reino de Deus à vista. Sabe, quando um barco está à deriva, eu não sei você, eu já fiquei à deriva num barco. E quando a gente vê a terra, ainda que não seja a terra pela qual a gente está querendo chegar, mas a gente fica tão feliz, terra à vista, vamos correr para lá. Pois é, aquele que tem um novo coração, ele vê o céu à vista, ele tem o céu à vista, e ele corre com toda a sua força, ele dobra seu esforço, porque ele está vendo o céu à vista. A igreja de Deus precisa entender isto, e caminhar nesta forma. O novo nascimento, ou no novo nascimento, Deus ele tira o nosso coração insensível e coloca um coração de carne. E diga-se de passagem, o coração de carne não é humanamente falando. Da mesma forma que o coração de pedra não é humanamente falando. O coração de carne é um coração responsável, responsivo, sensível à voz de Deus. É um coração que reconhece e vive o valor de Cristo. É um coração que abre simplesmente todas as portas para que o Senhor seja Senhor nas suas vidas. Para que Jesus seja verdadeiramente Senhor nas suas vidas. Um coração que não se empolga com a injustiça. Um coração que não se empolga com a corrupção. Um coração que não se empolga com a mentira. Um coração que não se empolga com vaidade. Um coração que se empolga com misericórdia. Um coração que se empolga com amor. Um coração que chora com os que choram. Um coração que sorri com aqueles que estão sorrindo. Um coração que espera Jesus e faz para a glória dele tudo o que faz. Este é o coração que Jesus quer colocar em nós. Se nós nascermos de novo. Você e eu precisamos nascer de novo. A nossa condição atual não agrada a Deus. Ponto. Nós precisamos nascer de novo. Se o nosso anseio e desejo é ver o reino de Deus. Mas se nós ignoramos essa necessidade de nascer de novo, e se nós acharmos que nascer de novo é coisa para desocupados, se nós achamos que nascer de novo é para aqueles que não têm nada, nenhum projeto de vida, nós simplesmente não seremos salvos. Nós não estaremos fazendo parte da família de Deus. Nós não iremos para o céu. Nós iremos para o inferno, se não nascermos de novo. Ponto. Você precisa nascer de novo. Não é uma necessidade exclusiva de Nicodemos. Nascer de novo não era algo especial de Nicodemos. É uma verdade que se aplica a todo ser humano sobre a terra. Todo ser humano. Segunda lição. Todo ser humano é cego espiritualmente. Todo ser humano é cego espiritualmente. A cegueira espiritual é uma realidade, não apenas de Nicodemos. O versículo 3 até o versículo 7 está lá muito claro. Nicodemos começa a dizer para Jesus: olha, eu consigo perceber o Senhor pelos milagres que você está realizando. Produto de uma fé sensorial, percebe? De uma fé de sentir. Ele está dizendo: os teus sinais me dizem. Só que Jesus continua insistindo com ele aqui no versículo 3. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode entrar, ver o reino dos céus. Isso fala de uma fé consistente. Uma fé fundamentada na palavra de Deus. Percebe aqui que Nicodemos estava tão superficial do ponto de vista da palavra de Deus, tão raso, que ele não percebeu o que Jesus estava falando com ele. E percebe qual é a indignação dele? Como um homem velho vai nascer de novo?
Olha a indignação de um mestre da lei, um líder religioso, e não percebeu o que Jesus estava falando aqui no versículo 4. E ele sai e pergunta para Jesus: como é que um homem velho vai nascer de novo? Ele por acaso vai entrar na barriga da sua mãe? Meu irmão, essas palavras de Nicodemos traz algumas grandes lições para nós. Sabe o que eu aprendo aqui? É que nós podemos até nascer numa família religiosa, nós até podemos receber educação bíblica, era o caso dele, nós podemos até ter uma moral cumpridora da lei, era o caso dele, e nós podemos ter até um emprego religioso, que era o caso dele, e ainda assim estar cego espiritualmente, como era o caso dele. Percebe? Ele tinha uma vida religiosa tão excelente, mas da mesma proporção tão ignorante quanto a verdadeira realidade do governo de Cristo na vida do ser humano. Isto era a condição de Nicodemos. Falava sobre Jesus porque ele dizia primeiro: olha, eu sei que Deus te mandou aqui para nos ensinar. Opa! Segundo, eu estou te conhecendo pelos teus sinais. E Jesus só diz para ele: pois é, eu também estou te vendo, você precisa nascer de novo. Percebe que Jesus não se empolga com nossos discursos de piedade, porque ele veio e no nosso popular aqui, está fazendo aqui, ó. Pode deixar, muito bem, pode deixar mais para baixo, obrigado. Percebe o que ele está dizendo é que se o Nicodemos veio para tentar agradá-lo, no nosso popular, encher a bola dele, só que ele disse para Nicodemos: para parar, você precisa nascer de novo, mostrar a nossa condição. Meu irmão, nós não compramos a consciência de Jesus, fazendo ou ofertando ou dizendo palavras. Nós não conseguimos comprar. O que Jesus quer de nós é obediência, é fundamentar numa fé consistente pela sua palavra. Cego estava Nicodemos, e Jesus falou para ele: porque você não estava conseguindo enxergar o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus na verdade não era prioridade para Nicodemos. Vocês percebem aqui? Porque se fosse prioridade para ele, Jesus não diria: se você não nascer de novo, você não vai para o reino de Deus. Mas uma pessoa estava envolvida na igreja, ele era assim, e mesmo assim Jesus fala para ele: a menos que você nasça de novo, você está fora. Meu irmão, em vez de a gente querer impressionar a Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor na nossa prática de vida, no nosso cotidiano. Priorizar Deus, deixar Deus ser o nosso Senhor. As nossas decisões e as nossas escolhas precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos que Ele governe a nossa vida, pois Ele governando as nossas vidas, nós haveremos de ver o reino de Deus. Sabe algo bastante sério? É que o céu pode ser alcançado sem dinheiro. Você sem dinheiro pode ir para o céu. Céu pode ser alcançado sem condição e conhecimento humano. Mas Jesus deixa claro, Jesus deixa absolutamente claro, que sem o novo nascimento ninguém verá o reino de Deus. Sem o novo nascimento ninguém verá, porque não se compra para ir lá. Você vai lá mediante a obediência. Então, se você não tem dinheiro, mas já nasceu de novo, pode soltar fogos. Mas agora você pode até ter dinheiro, mas se não nascer de novo, venha para Jesus. Entregue os seus caminhos na mão dele e diz para ele com muita clareza: eu quero nascer de novo, porque o nascer de novo é um produto na mão dele, da ideia dele, não da nossa. E Jesus, para deixar as coisas bem mais claras,
deixar as coisas assim límpidas para Nicodemos. Jesus fala desta mesma necessidade. Agora ele usa outras palavras. No versículo 5, Jesus vai dizer, olha, quem não nascer da água e do Espírito. Jesus até então estava falando quem não nascer de novo. Só que a ênfase é a mesma. Agora ele muda a figura e ele continua falando com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que ele precisava entender que para nós nos tornarmos um verdadeiro discípulo de Jesus, duas coisas precisam acontecer. No nosso interior, precisa acontecer uma purificação e um renovo do Espírito. E no nosso exterior, precisa ser lavado com a água. Jesus disse para Nicodemos, a minha palavra precisa te transformar. O meu Espírito em você vai te transformar. Você precisa dele. Agora, só que o teu exterior também precisa. No nosso relacionamento com outras pessoas. Nos nossos relacionamentos conosco mesmos. Na nossa forma de vestir, de ser, de falar. Exteriormente, precisa ser lavado pela água, que é a palavra, o Espírito Santo de Deus em nós. Da mesma forma que o interior precisa ser transformado, purificado pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Novo nascimento, meu irmão. Sabe algo bastante importante? A mudança que Jesus, ele está sugerindo a nós, como produto do novo nascimento, não é uma mudança superficial. Não é só trocar superficialmente como você troca de uma camisa. Você não é cristão por uma camisa que você coloca. Nem por uma bermuda, nem por um vestido, nem por uma saia, nem por uma gravata, muito menos por um fato. Ninguém. O que Jesus está querendo dizer é que não se trata de melhoria do ser humano. Ser discípulo não se trata de melhoria. Aí você vem para cá, aprende a falar o evangeliquez, aprende a vir nos domingos pela manhã, aprende a vir na quinta-feira e na quarta, pronto, já se estabeleceu. Não se trata de melhoria da moral de ninguém, nem de mudança de comportamento, não é isso que Jesus está falando. Tem gente que acha que é só mudar o comportamento. Não, o que Jesus está dizendo é que o novo nascimento precisa provocar em nós uma profunda mudança de coração, na vontade e no caráter. Você precisa ser diferente. Porque você agora é novo. Novo. Quando você vai na concessionária e compra um carro novo, você parece que quer dormir dentro dele. Um cheirinho bom. Bom demais. Né? Ou quando você vai numa lavanderia e traga aquele fato. Meu Deus, você só quer usar ele. Chego de novo, coisas novas. Isso é lindo. Paletó. Se você não sabe, muito bem. Cheiro de novo é fantástico. Todo mundo quer estar junto de coisas novas. Pois é, a proposta de Jesus é a mesma para a nossa vida espiritual. A gente novo, cheira bem. As pessoas querem estar porque está exalando um cheiro fantástico. Meu irmão, o que nós precisamos entender é que o novo nascimento surge uma nova pessoa. Para Jesus, acabou de nascer, novinho em folha. E sabe algo bastante importante? Jesus poderia usar algum outro tipo de figura para ilustrar a necessidade de nós sermos salvos só por meio de Jesus. Mas ele usa essa figura do novo para dizer com muita clareza para nós: gente, vocês sozinhos não conseguem. Percebe uma coisa? Você sozinho, você vai adoecer. Você precisa de mim para me agradar. Você precisa de mim para me servir.
Você precisa de mim para vir no meu céu. Você precisa de mim. E diga-se de passagem, de mim que você precisa, já está à sua disposição. Você agora só precisa se entregar. E aí o homem insiste em andar sem Jesus. O homem insiste em achar que pode sobreviver sem Jesus. O homem insiste que o padrão para a sua caminhada com Jesus é Ele. Só que não é. Sabe, nós precisamos entender isso. Porque aqui no versículo 6 vai dizer: o que é nascido de carne é carne. Repara, porque Jesus fala da necessidade do novo. Porque o homem só produz outro homem, carne, pecado. Mas agora o Espírito Santo produz espírito, produz vida. Ele está dizendo aqui, e carne é tão problema que o apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 8,7, dizendo que o penhor da carne é inimizade contra Deus. Por isso nós não temos como agradar a Deus sozinhos, por nós mesmos, pelas nossas vontades, muito menos pela nossa religiosidade. Sabe, quando a Bíblia diz que o nascido de carne é carne, é dizendo para nós que nós nascemos sem afeição ao céu, à fé, ao amor e a temor de Deus. Nós nascemos em pecado, queremos simplesmente viver longe de Deus. Nós não temos de nós mesmos nenhuma inclinação natural para servir a Deus. Por isso nós temos tanto problema nas igrejas dos nossos tempos. Porque as pessoas querem andar humanamente na obra do Espírito Santo. O padrão humano para servir a Deus. Só que o padrão humano não tem nenhuma afeição a Deus. Nós não amamos a Deus naturalmente. Nós nos amamos naturalmente por causa do pecado. É por isso que Jesus diz: precisa de novo. Eu preciso mudar, fazer você nascer de novo. Meu irmão, nós não temos nenhum tipo de prazer natural para fazer a vontade de Deus. É por isso que você de vez em quando se pega a pensar sobre pessoas que, com tanta clareza, você consegue ver que a pessoa está no caminho errado e fala: mas por que ele não está vendo que esse negócio está errado? Por que ele está fazendo da vida dele essa coisa? Por que ele está metido no bar? Por que ele está na droga? Por que ele está nisso? Meu irmão, porque o homem natural não tem prazer em obedecer a Deus. O homem natural não tem nenhum tipo de afeição para com Jesus. E a proposta de Jesus é nos transformar em outro tipo de pessoa. Pessoa que ama Ele, pessoa que coloca Ele em primeiro lugar, pessoa que vive para Ele. Meu irmão, nascer, novo nascimento, é uma necessidade para todos, ou de todos, se nós quisermos ser crentes verdadeiros. Há um escritor americano, Matthew Henry, ele escreve sobre isso com muita clareza. Ele diz assim: nenhum homem é autor da sua própria existência, nem pode dar vida à sua própria alma. É tão impossível um cadáver dar a vida a si mesmo, quanto um homem natural tornar-se espiritual por suas próprias forças. Que profundo, que pensamento de Deus. Meu irmão, a obra de Deus, servir a Deus, o novo nascimento, tudo precisa ser fundamentado e motivado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Nós estamos mortos em nossos pecados e por isso nós não somos padrão sem Jesus para nós mesmos, nem para outros. É o Espírito de Deus em nós que gera vida em nós. E quanto mais perto do Espírito Santo nós estivermos, mais vida nós vamos gerar nos outros. Mais vida, mais ânimo, mais graça. O homem pode realizar muita coisa, mas ele não pode dar vida para ninguém a partir dele mesmo. O homem pode, meu irmão, passar uma ideia errada dele mesmo para os outros. Mas agora a vida é uma prerrogativa só de Jesus. Por isso Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E, diga-se de passagem, nascer da água e do Espírito. Milagre, só eu posso fazer. Ele está dizendo para Nicodemos: só eu. Isso é uma prerrogativa minha, peculiar. Por isso, Jesus continua dizendo, e isso serve para nós, versículo 7.
importa nascerem de novo. 3, lição e última. O milagre do novo nascimento. A gente viu primeiro que, até aqui, o que a gente percebe e aprende aqui, é que nós podemos correr e estar correndo um grande perigo de nos envolver com a religião e não envolver com Jesus. Todo homem está disposto a esse perigo. E ele precisa procurar Jesus para se livrar desse perigo. Segundo, o que a gente aprende aqui, meu irmão, é que a cegueira espiritual é uma realidade não apenas de Nicodemos, mas de todo homem. Ele está cego espiritualmente. Tanto assim é que o seu horizonte se resume ao seu próprio umbigo. Ele mesmo é a razão de tudo em volta dele. É cegueira espiritual. Não era só de Nicodemos, todos os homens. E terceira lição que a gente tira aqui é que o novo nascimento é um milagre. É um milagre que só Deus sabe explicar. É um milagre que só Deus sabe fazer. É por isso que eu e você precisamos correr para Deus enquanto é tempo. Enquanto ainda há tempo. A gente precisa correr para Ele com muita intencionalidade. O verso 8, ele vai dizer sobre isso. Ele diz que nós todos estamos incapacitados de explicar o novo nascimento. Dizendo para nós o seguinte, olha, você não tem juízo para dizer quem é salvo, quem não é, quem vai e quem não vai para o céu. Você não tem a qualificação de colocar nem ninguém no céu nem no inferno, porque é uma prerrogativa de Jesus. Ele disse, olha, a mesma forma que você não tem, você sente o vento, mas não tem nenhum tipo de colaboração no seu movimento, pois é, vida espiritual é gerada unicamente pelo Espírito Santo. Eu e você só precisamos recorrer a Ele e nos dispor a estas transformações. Jesus percebeu muito bem que Nicodemos não entendeu nada que ele falou. Qualquer semelhança com o nosso tempo também não é mera coincidência. Nós precisamos de Jesus para abrir a nossa mente. Ele percebeu que Nicodemos estava voando no discurso. E o que ele faz? De forma tão humilde, ele apresenta uma figura, uma ilustração para Nicodemos. E ele fala para Nicodemos agora sobre o vento. Ele usa a ilustração para dizer para Nicodemos o seguinte: você não sabe para onde o vento vai, você não sabe de onde ele veio, você não manda nele. Agora uma coisa é, você não pode negar a existência dele, porque você percebe ele, percebe o vento. O que Jesus está querendo dizer, pois é, na nossa vida espiritual é exatamente assim. Você vem até Jesus, você entrega a sua vida, o seu caminho, a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor, e Ele vai estar trabalhando, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, porque não é para sentir. Ele está trabalhando, e quando você perceber, a transformação já instalou. Mas há uma grande verdade, e que Jesus termina dizendo para Nicodemos: embora você não veja nada disso com os ventos, você só não pode ignorar o fato de que vento está aqui. Da mesma forma, ainda que nós, primeiro, nós não somos os motivadores dessa transformação, não é produto da nossa mão, mas nós percebemos o novo nascimento. Aquele que nasceu de novo, ninguém nega aquele que nasceu de novo. O Espírito do Senhor, Ele capacita-nos a viver de forma que seja perceptível o novo nascimento, sabe? Quando a gente lê a primeira carta de João, ele nos dá um extrato do que é nascer de novo. Eu preciso ver isso com você. Primeiro, quem nasceu de novo, crê em Jesus Cristo. 1 João 5,1. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. Quem nasceu de novo pratica a justiça. 1 João 2,29. Quem nasceu de novo ama seus irmãos. 1 João 3,14. Quem nasceu de novo vence o mundo. 1 João 5,4.
Quem nasceu de novo, Cristo guarda e o maligno não toca. 1 João 5,18. Meu irmão, quem nasceu de novo é perceptível. É perceptível. Não tem essa de eu sou agrado a Deus. Não tem essa de o meu negócio é só com Jesus. Não tem essa de... Não tem essa. Todo mundo vê, todo mundo percebe. A sua vida diária comunica se você é novo nascido ou não. A vida de alguém que é preenchida por esses frutos que eu acabei aqui de dizer, é uma vida que nós podemos dizer sem medo de errar: esse nasceu de novo. Mas uma vida que não crê em Jesus, que vive na prática do pecado, que é injusta, corrupta, maldosa, uma vida que não ama o irmão, uma vida que não vence o mundo, se deixa levar pelas conversas do mundo, esta pessoa não nasceu de novo, ainda que esteja dentro de um prédio como esse escrito igreja lá fora. Tão sério quanto a vossa cara. É exatamente isso. Se a gente não nascer de novo, nós não somos igreja de Jesus. Porque percebe algo bastante importante, é que nós precisamos com muita seriedade fazer algumas perguntas para nós mesmos. E nessa noite eu quero te levar a esta reflexão. Pare e pergunte para você mesmo. Primeiro, esses sinais que o apóstolo João, ele fala aqui em 1 João, esses sinais são vistos nas suas vidas? Não precisa me responder. Eu vou te lembrar: crê em Jesus, não vive no pecado, ama a justiça, pratica a justiça, ama o irmão, vence o mundo. Essas coisas podem ser vistas na sua vida? A voz, segunda pergunta, a voz do Espírito Santo é ouvida nas suas conversas com os outros? Quando você fala com as pessoas percebem que é o Espírito Santo que está produzindo essa conversa? Terceira pergunta: é possível notar na nossa vida marcas, Gálatas capítulo 5, marcas do Espírito Santo em nós? Meu irmão, feliz é o homem que pode dar sim a todas essas perguntas. Nasceu de novo. Mas a grande verdade é que virá um dia, e esse dia está chegando, em que todos aqueles que não nasceram de novo desejarão nascer, só que já não haverá mais tempo.